Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Por estarmos ainda afastados fisicamente do CEPA, mas isso não impede a gente de continuar os estudos. O retorno das atividades será comunicado na página do CEPA e no Instagram também. Por enquanto ainda não temos uma definição. Até lá a gente vai se comunicando por aqui. Hoje eu vou iniciar a trilogia Evolução, a partir do primeiro livro, Em Busca do Equilíbrio. É uma trilogia do Júlio Guelzer, um médico aqui de Florianópolis. Traz muito de acordo com o que a gente traz de informações sobre a nossa evolução, sobre o que a gente está passando agora no planeta Terra, na transição. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir e ler essa trilogia é muito boa. Eu trouxe aqui o resumo do que tem mais a ver com o projeto Vida Consciente, mas tem muita informação importante no livro. Ele não tem mais impresso, pelo que eu saiba, mas tem para comprar no Amazon como e-book. Então, antes de iniciarmos, vamos rogar o amparo da espiritualidade que sempre nos acompanha, que a gente possa trazer o assunto de acordo com a nossa necessidade maior do momento. Então, que sejamos amparados, abençoados, que tenhamos uma noite abençoada de estudos. Então, esse primeiro livro começa mais com uma apresentação do que a gente é, como a gente chegou aqui. Por que somos assim? O instinto acompanha o corpo físico humano que tem origem animal, assim como o corpo de qualquer outro ser encarnado. O instinto corresponde aos mecanismos impressos em cada célula com o objetivo de fazer de tudo para preservar a espécie. Foi muito importante para as primeiras fases da existência da vida na Terra, porque este instinto de preservar-se manteve durante milênios as diversas espécies de corpos físicos presentes a servir de estruturas de manifestação das diferentes consciências que aportaram no planeta para evoluir. O instinto é o pai do ego. Então, o instinto foi necessário, muito necessário. A teoria da evolução de Darwin foi na observação desse instinto, na preservação da espécie. Houve a evolução. Quem se adapta mais é que se mantém perpetuando a sua espécie. Quem não se adapta acaba não perpetuando. Isto foi necessário para chegarmos no planeta Terra a um ponto onde a melhor espécie pudesse ser observada, que tivesse condições do espírito humano encarnar. Então ele fala aqui que o instinto é o pai do ego, ou seja, por essa necessidade de preservação, a pessoa é egoísta, ela tem a necessidade dela se manter viva, protegida, alimentada. Então este foi o primeiro instinto que a gente recebeu no reino animal para começar a lidar com ele, muito necessário naquele ponto, naquela fase evolutiva. E como, falando de ego, o ego foi muito necessário também para a gente chegar no ponto atual. Essa estrutura psíquica de ego é resquício dessa transição do instinto
pro reino, para o ser humano, né? Foi muito necessário. Eu comparo o ego como como eu sou engenheiro, né, um andaime que é utilizado para construção de uma catedral, por exemplo, né? Então, esse andaime, toda essa estrutura externa que é utilizada para a construção da edificação, ela é necessária, mas não deixa a estrutura bonita quando pronta. Então, quando pronta, esse andaime deve ser retirado para que possa se ver a beleza da construção. Então, o ego, a gente chegou num ponto que ele precisa ser desmontado, para que a gente não tenha mais essas inflamações do ego, tal do egoísmo, e possa iniciar, trilhar uma nova fase de evolução. Então, muita gente critica o ego, muitas filosofias, mas ele foi muito necessário até determinado ponto. Então, não é algo que é patológico. Foi algo necessário e agora é o momento da gente se libertar dele, pela compreensão do que a gente está fazendo nessa caminhada evolutiva. Nem tudo que pensamos é nosso. Aqui ele aborda então o pensamento. Quantas vezes nos deparamos em conflito com os nossos próprios pensamentos? Quantas vezes concordamos ou discordamos dele como se estivéssemos conversando com outra pessoa? É justamente porque você é a mente consciente, sofre influência direta do ego, do eu espiritual inconsciente e do eu superior. Quanto maior o apego material, mais forte será o domínio do ego. Quanto maior a dívida kármica, maior será a ação do inconsciente em reapresentar personalidades ao consciente. Então, ter esse entendimento que nem tudo que passa pela minha cabeça, pelo meu campo mental, é meu. Se eu tiver essa atitude de achar que tudo que está no meu campo mental é meu, eu vou dar vazão a pensamentos, a energias, a vibrações que vão me trazer dificuldades. Então, a proposta do Vida Consciente é que a gente esteja atento a todo esse funcionamento psíquico, mental, e interfira quando necessário, não mais estar com o piloto automático ligado. Desligar esse piloto automático e começar a assumir as rédeas da nossa vida. Somos a somatória do que fomos. Como trazemos no nosso inconsciente as várias vidas que vivemos como personalidades diferentes, cada uma delas traz consigo as situações que vivenciaram, o que fez de certo e errado, assim como a sua expressão emocional, agressivo, amoroso, compreensivo, orgulhoso, pervertido, enfim, traz no seu inconsciente o que realmente foi. Então aqui ele está trazendo a informação do que a gente apresenta como personalidades múltiplas. Então, tudo que a gente foi no passado permanece gravado no nosso inconsciente. E estando gravado no nosso inconsciente, durante a nossa vida, essas partes do inconsciente vão sendo apresentadas de acordo com o que a gente está vivendo. Então, uma situação no nosso dia a dia pode fazer com que a gente se torne agressivo. E a gente não entende por quê. Às vezes é tão amoroso com amigos e em casa, debaixo do mesmo teto, com as mesmas pessoas, a gente é agressivo, não tem essa amorosidade. Então, esse contato com as pessoas ativa no nosso inconsciente memórias de vidas diferentes. Então, ter essa compreensão, ficar se policiando, é o que o do Evangelho fala no orar e vigiar. Então, estar atento ao que a gente está vibrando e mudar a condução disso, não se deixar mais levar
por esse ato inconsciente e tratar tudo que a gente observar, porque eu só vou tratar em mim aquilo que eu perceber em mim, e eu só vou perceber em mim algo se eu começar a me observar. Se eu tenho a ideia de que todos os pensamentos que passam pela minha mente são meus, que todas as minhas ações e reações são minhas, eu acho isso natural, isso é meu, pronto e ponto final. Então, mudar essa compreensão de que a gente não é isso, é uma parte que está ligada a cada um de nós e que precisa de ressignificação. Esse é o grande trabalho que a gente está fazendo agora. Alterar todas essas vibrações do inconsciente que causam desconforto, que causam dificuldades no nosso dia a dia. Nossas vidas passadas estão todas guardadas em nosso inconsciente. Então está tudo gravado ali, não é um filmezinho não, com imagem e som. Ele é completo, só não tem um corpo físico, completo com emoções, com a ideia de época, né, de costumes, de moral. Então, todo esse pacote está ali guardado no nosso inconsciente espiritual. E, de acordo com o que a gente vai vivendo, como eu falei antes, isso vai aflorando. É como se dentro deste compartimento, o inconsciente, vivessem ainda todas aquelas pessoas. E vivem ainda, estão lá, só não tem mais o corpo físico. E cada uma delas trazendo ainda as suas experiências, suas emoções e sentimentos para serem tratados na hora certa. Porque a maioria deles nem sabe que desencarnou. Por isso, essa dificuldade que a gente traz agora para resolver. Então, uma vida passada que não tinha essa consciência dessa caminhada evolutiva, que somos seres multimilenares, com várias experiências no campo físico. Então, não teve nenhuma dessas informações, ela acha que tudo acaba com a morte do corpo, ou acha que vai entrar num sono eterno e entra, ou acha que vai para um céu eterno e fica aguardando. Então, não percebe que o corpo morreu porque ela não morreu. Então, a pessoa se identifica tanto com o corpo que acha que é o corpo. Não tem a compreensão que é um ser espiritual, em aprendizado aqui na Terra. Então, se sentindo o corpo, ela tem a impressão que o corpo precisa morrer. E quando ela se liberta do corpo e não morreu, acha que ainda está com o corpo físico. Porque no momento da morte, ela não está consciente da morte do corpo. E dali a algum tempo volta a si e está com um corpo parecido com aquele, não passa pela cabeça dela que o corpo morreu. Até porque ela não morreu, está ali. Então está tudo meio estranho, mas acaba se adaptando a essa nova forma de viver. Então cada uma dessas vidas passadas passaram por essas experiências. Que não passaram, já compreenderam esse mecanismo e estão numa outra área do inconsciente nos auxiliando nessa caminhada. Então, conforme a gente vai experienciando essa vida, o que tiver ligação com alguma dessas vidas passadas, ou o pai de hoje, ou o filho que a gente vai devolver à vida, ou a pessoa com quem a gente vai casar, conforme essas aproximações ocorrem, o que tem no meu inconsciente ligado a essas pessoas, ou esses locais, ou a esse tipo de experiência, vão aflorando, ou o tipo de profissão, tudo isso vai aflorando e pedindo atenção para ser retrabalhado, porque traz um pacote defasado, numa época atrasada, com outra moral, com outros costumes. Então não tem nada de errado nisso. Simplesmente é que isso está pedindo atenção, chamando a nossa atenção para que seja auxiliada essa memória, para que ela saiba o que está acontecendo. Saiba que o corpo morreu,
saiba que todo aquele sofrimento se encerrou, saiba que todo aquele sofrimento foi causado por ela numa vida anterior. Então, retirar dessa situação de vitimismo, de inconformação, de sentimento de injustiça e trazê-lo para o momento presente, para acompanhar a vida atual. E a partir daí ela é algo que nos auxilia e não mais algo que nos prejudica. Porque ela está percebendo o que está acontecendo e vai trabalhar em prol dessa proposta atual. As personalidades pregressas possuem as suas deficiências, as suas mazelas, e também serão tratadas mediante a conscientização da personalidade atual encarnada. Então, conforme eu vou vivendo hoje, elas vão recebendo essa carga de emoções, de decisões, de pensamentos, e também vão se conscientizando pela nossa postura diante da vida. Sendo que a vida lhe põe à frente uma situação que abrirá uma porta de expressão para aquela individualidade do passado. São consciências que agiram influenciadas pela ação mais forte do ego. Hoje você está além da evolução intelecto-moral daquelas personalidades. Então hoje a gente já está com uma moral mais atual, mais humana, mais consciente, né, do que é a caminhada evolutiva. Então, de forma que nos cabe doutriná-las. Então, cabe a cada um de nós auxiliar essas partes do nosso inconsciente que nos influenciam negativamente por não saber disso. Então, a minha vida está difícil, eu tenho esse turbilhão de pensamentos, de emoções contraditórias, e isso não permite que eu tenha uma vida plena. Então, tratar essas personalidades vai nos preparando para uma vida mais harmoniosa, compreendendo o que está acontecendo com a gente, saindo da condição de vítima, entendendo que não existe injustiça, que a gente está na família certa, no emprego, no trabalho certo, no país certo, na época certa. Então, apesar de tudo parecer estar errado, está tudo certo. Está tudo certo para o nosso aprendizado. Por isso, duas pessoas, por exemplo, duas pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, com o mesmo poder aquisitivo, trabalham na mesma empresa, moram no mesmo bairro, com uma casa mais ou menos igual, com o mesmo padrão de conforto, podem ter vidas íntimas completamente diferentes. Então, mesmo tudo fora estando parecido, ela vai experienciar emocionalmente, mentalmente, essa vida de acordo com o que traz no seu inconsciente. Então, sabendo disso, a gente não pode olhar para alguém e dizer essa pessoa tem uma vida boa. Porque a gente não tem condições de avaliar o campo mental, psíquico dessa pessoa. E eu me perdi aqui, eu acho que era aqui. São consciências que agiram influenciadas pela ação mais forte do ego. Então, hoje nós estamos além da evolução intelecto-moral delas, né? Então, nós devemos doutriná-las. Dizer a elas o que é certo e qual a melhor conduta baseada nos seus conhecimentos de hoje. Dizer não uma conversa direta, mas sim pela nossa atitude. Então, se no trânsito alguém me corta a frente, essas memórias de passado, que são mais ligadas a um instinto, elas vão descarregar uma emoção de que você se vingue, que não deixe essa pessoa fazer isso, que impeça ela de concluir essa intenção dela de cortar a tua frente, por exemplo, né? Ou que você xingue essa pessoa, né? Então, eu entendendo isso, eu freio essa carga emocional, essa carga de reação,
e vou dar um direcionamento que eu sei que é o certo. Compreender que essa pessoa pode estar passando por uma emergência, que essa pessoa talvez também não tenha consciência disso, mas eu sei que existe uma lei de causa e efeito, que se essa pessoa está fazendo isso para querer tirar vantagem de uma situação, ela vai colher tudo isso de volta, vai estar cada vez mais atrelada ou presa ou atraída para situações de problema no trânsito. Então, se eu sei disso, eu compreendo, abençoo e não me ligo a ela. Então, essas pessoas estão saindo por aí jogando lixo psíquico fora e a gente inconscientemente está catando esse lixo e levando para nossa casa mental. Então, eu preciso ter esse discernimento, essa compreensão, essa consciência e não me ligar a isso. Compreender, abençoar e deixa essa pessoa passar. Porque se eu me irrito, eu estou me ligando a ela. E se eu me ligo a ela, eu vou, pela lei de sintonia vibratória, vou atrair situações semelhantes a essa. Então, se eu quero me libertar do que me incomoda, eu preciso compreender como isso funciona. Atração vibratória. Tudo que eu penso, tudo que eu me ligo, eu vou atrair situações. Então, se eu começo a reclamar do trânsito, o universo entende que eu gosto de reclamar do trânsito e vai me colocar em locais onde o trânsito vai estar complicado para mim reclamar. Se eu começo a agradecer, eu vou ser atraído para estar no trânsito em locais que não estejam complicados, ou em horários que não estejam complicados, ou se isso não for possível, ao lado de pessoas que respeitam. Então eu só tenho a ganhar com agradecimento. E isso vai educando todo o meu inconsciente. Quem está ligado a isso, que tem essa reação de vingança, de competição, de não querer deixar o outro passar na nossa frente, elas vão enfraquecendo porque não são retroalimentadas. É apenas um personagem que estava escondido, preso aos costumes da época em que viveu e foi agora, por essa situação, chamado a se melhorar. Então essa é a nossa parte do inconsciente. É uma parte de você, faça com amor. Conseguindo orientá-la ou perdoá-la com argumentos baseados nas leis naturais expressas no Evangelho, ocorrerá então uma reintegração dessa unidade ao todo espiritual. Então, se eu trato uma consciência dessa, a partir dali ela está integrada ao eu superior ou à proposta de vida e deixa de ser alguém que está remando contra. Como num barco, você tem lá 10 remadores. Se só eu estou tentando remar para o rumo que eu sei que é o correto, outros 9 estão remando contra. Então é muito difícil de eu conseguir seguir no rumo que eu sei que é o certo. Então eu preciso orientar cada um desses 9 remadores a remar para o sentido certo, mas para isso eu preciso ter uma lógica, eles precisam compreender que realmente é assim, não é só uma imposição, não é só um dogma. Então, pelo meu exemplo, eu consigo reeducar o meu inconsciente. Quando pelo meu exemplo eu não consigo reeducar, se isso é mais forte que eu, se isso persiste apesar de eu estar querendo essa modificação, então eu busco um atendimento psíquico, de captação psíquica ou de apometria. A captação psíquica é que atende diretamente o nosso psiquismo, né? Então, com esse atendimento, eu entro no psiquismo através de recursos de sensitividade e de comandos da apometria, eu consigo trazer para a manifestação essa consciência do passado, ou esse grupo de consciências do passado, que não estão querendo cooperar com a proposta de hoje. E aí sim eu consigo ter uma conversa direta com eles, mostrando, não convencê-los pelo doutrinamento,
de que eles devem amar os inimigos, de que devem amar o próximo como a si mesmo, porque eles não vivem isso não faz parte da forma de viver deles. Então eu preciso mostrar para eles algo que eles não perceberam. Então você traz essa consciência e mostra para ela: olha, o teu corpo já morreu. O teu inimigo de hoje que te prejudicou, lá no passado você foi que o tornou o teu inimigo. Então por isso você está sofrendo, porque lá você também já fez ele sofrer. Então não cabe mais esse sentimento de vingança hoje. Então esse esclarecimento, que é o lema do CEPA, né, esclarecer consciências, é que faz com que essas partes do nosso inconsciente, rebeldes a uma mudança pelo nosso exemplo, faz com que elas então percebam que vale a pena mudar, que precisam dar uma olhada melhor em tudo isso. E a partir daí fica mais fácil da gente dar continuidade a essa caminhada. E aí se reintegram. Então, ela sai dessa área do inconsciente que não está consciente desse plano evolutivo e parte para uma unificação. Unificação com a proposta de evolução. E isso deverá ser feito com todas as personalidades que ficaram em dívida com as leis cósmicas, por se entregarem às ferramentas do ego, esquecendo-se de suas essências espirituais, né? Então, na verdade, eles viveram essas consciências passadas, viveram numa época em que não se dava atenção para isso. É um plano de provas, era, né? Um plano de provas e expiações. Então estavam muito mais preocupados em se manter alimentados e protegidos do que ter um tempo para um autoconhecimento, para uma meditação. Então, não é por má vontade ou por rebeldia que agiam assim, mas pelas condições que as levaram a estarem passando por situações que elas causaram aos outros. Então, a lei de causa e efeito faz com que elas passem pelos sofrimentos que causaram aos outros. Então isso era quase que um círculo vicioso. E a gente chegou num ponto agora de tratar, como ele fala aqui, todas as personalidades que ficaram em dívida com as leis cósmicas. E se a gente já teve milhares de vidas, centenas ou milhares de vidas, a gente está antevendo aí que temos um longo trabalho, que esse autoconhecimento não é algo tão simples assim. Essa reforma íntima é algo mais complexa do que a gente imaginava. Até porque, por informações da espiritualidade, a gente trabalha com aproximadamente 7 consciências de passado no nosso campo psíquico em aprendizado efetivo, né, que ficam se alternando no nosso dia a dia. E esse número não diminui. Se eu trato uma delas, vem outra do inconsciente ocupar o lugar dela para também fazer esse aprendizado. Então, não é você fazendo alguns atendimentos, algumas dezenas de atendimentos, que tudo vai ficar bem e você vai viver as mil maravilhas. As coisas vão melhorando muito, mas pelo fato da gente compreender como tudo isso funciona, do que pelo tratamento, pelo tratamento de todas essas personalidades, né? Então eu entendo como funciona e vivo melhor. Eu não tenho mais o fator indignação, sentimento de injustiça, de inconformação. Eu compreendo que tudo que a vida está trazendo é o que eu preciso trabalhar nessa existência, que a gente está aqui a trabalho e não a passeio. E que cada uma dessas partes que eu trabalhar é uma menos que está no meu inconsciente
me prejudicando e ela passa a ser uma a mais que está no meu inconsciente me auxiliando. Então, o inconsciente é dividido em mais partes. A gente fala dessa parte do inconsciente que atrapalha o nosso dia a dia. Então, é natural que no nosso dia a dia a gente tenha situações de dificuldades, ou seja, cada uma dessas dificuldades é um chamado de atenção. Cada dificuldade física, cada doença física é um chamado de atenção. Cada perturbação emocional ou mental é um chamado de atenção para algo que deve ser trabalhado. Então, se eu compreendo isso, quando eu percebo uma perturbação, eu não entro mais numa vibração de inconformação. Nossa, de novo isso, né? Eu já assumo, aceito isso que está chegando e já começo a trabalhar para a solução desse problema. Eu sei que a solução está em mim, senão não apareceria em mim. Essas unidades passadas, que se apresentam em certas épocas da sua existência em função de situações impostas pela vida, podem ser algumas das vozes em seu pensamento, com o que você entra em conflito de ideias. Essas personalidades têm uma chaga na alma que deve ser curada, então é um pedido de ajuda. Pode ser orgulho, vaidade, medo ou outras, mas você tem em sua consciência atual mais argumentos evangélicos que podem libertá-la da prisão inconsciente e reintegrá-la ao todo espiritual. E quando isso for difícil, um atendimento de captação também auxilia em muito nesse trabalho. Então, por hoje, a gente já apresentou um bom material para a gente pensar aí durante a semana e damos continuidade na próxima segunda-feira, a não ser que nesse período o CEPA volte à atividade, mas daí vai ser divulgado na página do CEPA. Então, encerrando o estudo de hoje, que a gente, durante essa semana, consiga se posicionar diante da vida com essa nova compreensão, que a gente consiga ser um exemplo tanto para o nosso inconsciente quanto para as pessoas que vivem ao nosso redor, que a gente possa ser uma fonte de exemplo, de energias de harmonia, de paz, que por onde a gente passe a gente deixe um rastro de harmonia, que as pessoas se sintam bem ao estar ao nosso lado. E assim a nossa vida vai ficando melhor também. É atração vibratória. Se eu estou vibrando agradecimento, paz, harmonia, eu vou atrair cada vez mais essas vibrações, inclusive nas pessoas que vivem comigo. Porque todos nós temos as sombras, mas temos também o nosso lado já que está predisposto à mudança, que já decidiu se melhorar. Então eu vou estar atraindo nas pessoas ao meu redor esse lado bom delas. E se eu estou vibrando reclamação, eu vou atrair nas pessoas ao meu redor vibrações de reclamação também. Então tudo melhora quando eu agradeço. Então, se eu compreendo que vale a pena agradecer, eu começo a mudar esse meu hábito de reclamação. Então, vamos encerrar com uma harmonização energética, uma visualização. Todas as pessoas ligadas ao CEPA, ligadas à atividade de passes também, vão estar agora direcionando e irradiando energias para cada um de vocês, para que a gente possa ter um auxílio energético para mais uma semana de caminhada. Então, sentindo uma energia agradável em torno de nós, quem se sentir confortável pode fechar os olhos.
uma energia balsâmica descendo do alto da cabeça, em todo o corpo, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, fortalecendo o nosso sistema de defesa, nos deixando mais confiantes na vida, e essa energia se ampliando, envolvendo toda a nossa residência, envolvendo o nosso ambiente de trabalho, envolvendo as pessoas ligadas a cada um de nós, na família, no trabalho, preparando um ambiente mais propício a essa mudança de atitude, necessária a essa vida mais consciente, assumindo o controle do nosso destino nas mãos. E fixando essas intenções, cada um pode ir fazendo uma prece mental, fortalecendo essas intenções, para que elas nos acompanhem durante toda essa semana. Que tenhamos todos uma noite e uma semana abençoada. Que assim seja.